torno de 2h30, a primeira parte, é constituída de 3 partes, então teremos aí 7 dias, fiquem tranquilos, o treinamento de fato é só 2h30, tá? Fiquem tranquilos. E a gente pede a gentileza de que vocês perguntem, participem, fiquem à vontade, não tenham vergonha. Eu sei que parece um papo meio clichê de quem está aqui na frente com quem está aí sentado, né? Tenho certeza que não já estivemos, como ainda estamos sentados aí em muitas outras ocasiões. Boa noite, deixa eu pegar aqui o material. Então, de verdade, fiquem à vontade para participar, perguntar qualquer coisa que quiserem. Tá? Eu sou do Rio de Janeiro, meu nome é Thiago, eu sou consultor Legrand, atuo principalmente como parte de montador de painel, instaladores. A Legrand, o Diego vai apresentar melhor, é uma empresa que tem uma diversidade muito grande. Por exemplo, na mão dos senhores tem a parte de sistema X, tem a parte de interruptor tomada, tem alguns estão com um portfólio de sensores de presença, outros com automação, outros com, enfim, outros portfólios. Aqui o nosso treinamento hoje ele vai ficar muito focado na parte de segurança de instalações elétricas, indutor, DR, BBS. Boa noite. Seja bem-vindo aqui, ó, está o material. E uma partezinha também da parte de centrais, né, da HDL. Então, é isso. Sejam bem-vindos. É sempre um prazer voltar aqui no curso, espero. E fiquem à vontade. Vou passar a bola para o Diego, para que ele possa... Então, meu nome é Diego, eu sou instrutor de formação técnica do Grupo Legrand. A minha função dentro da Legrand realmente é essa, de dar palestras e treinamentos. Eu não sei se vocês desconfiaram ou vão desconfiar aí durante a nossa apresentação, porque eu sou carioca, né? Todo sotaque dá pra ver que eu sou carioca, né? Brincadeira, viu, gente? Eu sou mineiro, então eu sou de Belo Horizonte. E nessa parte de treinamentos eu sou responsável por Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então, normalmente eu estou aqui no Rio de Janeiro uma semana por mês, mas esse mês, por exemplo, 2 semanas. Então, de acordo com a demanda, eu estou sempre por aqui. Tudo bem? Contem comigo. Ao final eu vou deixar os meus contatos, ok? Vou deixar o telefone, vou deixar e-mail. Está com alguma dúvida técnica, ok? A gente pode entrar em contato, a gente ajuda, procura esclarecer. Então já aproveito a oportunidade para me deixar aí à disposição de vocês. Ok? A segunda parte eu vou fazer ela mais prática. O Thiago explicou que a gente vai dividir em 2 partes, né? Na segunda parte eu trouxe um material para a gente fazer aí uma prática, para vocês entenderem melhor como que esse tema funciona. Então, terminando essa primeira parte, a gente faz um intervalo e volta para a segunda parte e já finaliza. Os senhores fiquem à vontade. Eu vi que nós temos aqui o curso de eletrotécnica e edificações, né? Fiquem à vontade para esclarecer dúvidas, me interrompam a qualquer momento. Mesmo se julgar que não é uma dúvida interessante, sem problema algum, faça a pergunta. E eu gosto muito disso, porque a gente acaba, dentro dessas perguntas, puxando leque para assuntos que de repente são até mais interessantes para os senhores. Ok? Então não tem problema nenhum. Se for preciso até abandonar os slides e seguir o raciocínio das dúvidas que vocês têm, sem nenhum problema. A gente não está amarrado a nada. Ok? Ficou claro isso? Então vamos ficar bem à vontade, tá? Eu gosto de fazer isso aqui, eu fui professor aí durante 7 anos, dei aula durante 7 anos, e essa interação com os alunos é o meu ambiente. Então realmente eu gosto muito, pode ficar bem à vontade comigo aí, não tem ninguém incomodando de maneira alguma. Combinados? Muito obrigado. Para começar, eu gostaria de falar do Clube Contato, que é uma página que nós temos disponível na internet. O Clube Contato é um canal que nós temos, nós profissionais, estudantes, com a Legrand. No Clube Contato, vocês vão encontrar treinamentos, palestras, novidades. Então, o Clube Contato se torna bem interessante para aquele profissional que quer fazer o que vocês estão fazendo aqui agora. Ou seja, estão se inteirando dos assuntos do mercado, estão buscando conhecimento,
querem saber o que é tendência, o que está acontecendo lá fora, novidades, né? Vocês devem sempre procurar estar dando continuidade a esse processo de busca do conhecimento. E o Clube Contato faz justamente isso. Então entra lá, www.legram.com.br, tem a página lá, o link do Clube Contato, se cadastrem, recebam treinamentos, novidades, explorem bem esse Clube Contato, eu acho bem interessante. E aí, gente? Falando um pouquinho sobre a Legram, nós somos uma empresa multinacional com presença em mais de 180 países e com escritórios comerciais e sedes em 70 países. É uma empresa de origem francesa. Aqui algumas marcas do grupo aqui no Brasil, existem outras marcas, inclusive a nível mundial, né? Aqui eu vou citar apenas algumas delas. Então nós da Legram somos detentores das marcas como Piau Legram. Às vezes é normal de as pessoas acharem que a Legram só tem a Piau, é só interruptor e é só tomada. Vou mostrar para vocês aqui, boa noite, nesses momentos iniciais, que a Legram não é somente interruptor e tomada, é muita coisa. Tá? Então a Piau ela é líder nesse segmento de interruptores e tomadas. A Bettino também é uma marca italiana, também muito forte na parte de acabamento, né? Hoje nós temos algumas linhas de acabamento em alto luxo da Bettino, nós temos espelhos, placas de mecanismos, de interruptores, nós temos placas em cristais Smirnoff, nós temos placas em ouro, placas em couro, placas em mármores raros, né? Todos aí produtos de alto luxo que são fabricados pela Bettino, que também é uma marca do grupo. Nós temos a Cablofil, que é uma marca muito forte em eletrocalha aramada, que é uma eletrocalha para gerenciamento de cabos muito utilizada em ambientes agressivos, como na Petrobras, por exemplo, ambientes marítimos, plataformas, ambientes agressivos, indústrias alimentícias. A Cablofil também é muito forte nessa marca. Nós temos a Lorenzetti, também é uma marca do grupo, a Lorenzetti Materiais Elétricos, ok, gente? Disjuntores, fita isolante, né? E mais alguns produtos. Nós temos a Semar, muito forte em quadros e eletrocalhas. A HDL, que é uma marca muito forte em segurança eletrônica, interfones, videoporteiros. A SMS, adquirida em 2011, que é uma marca bem forte de no-breaks, estabilizadores, filtros de linha. A SMS também é uma marca nossa. E a Daneva, que é uma marca forte em extensões, teias, beijaminas, né? Produtos de home center, produtos de balcão, que também pertencem ao grupo. Então, aqui só para vocês terem uma ideia das nossas marcas aqui no Brasil. Temos a Fial aqui no Rio de Janeiro, que se encontra na Barra do Tijuca, seria mais próximo de vocês aqui. Fábricas, portanto nós temos 6 fábricas no Brasil, então nós temos fábricas em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em Diadema, em São Paulo, em Guaxupé, Minas Gerais, em Manaus. Quadros, relés especiais, disjuntores, barramentos. Nós temos a parte também aí de terminais. Para o setor comercial e terciário, nós temos os quadros de distribuição, nós temos acessórios para os quadros, a parte de cablagem, eletrocalhas, nós temos disjuntores, caixa moldada, mini disjuntores, centrais telefônicas, telefones, videoporteiros, câmeras, a parte de data center, cabeamento estruturado, pet panel, pet cord, fibras óticas, racks. Soluções industriais, nós temos painéis PTA, painéis de alta potência, nós temos disjuntores automáticos, disjuntores caixa aberta que vão até 6.300 amperes, disjuntores aí de alta potência, tomadas industriais, painéis, gerenciamento de cabos, câmeras,
portão eletrônico, enfim. Só para vocês terem uma ideia aí da quantidade de produto que a Leilan oferece hoje aí no mercado. Ok, gente? Pessoal, então vamos falar um pouquinho do nosso tema, do nosso primeiro tema, que seria segurança em instalações elétricas. Tá? Bem, inicialmente eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre esse tema, que é uma parte de conscientização mesmo, né? A importância que se tem em ter a segurança no que se diz respeito a instalações elétricas. Desde o princípio, né, no estudo da eletricidade, lá atrás, a gente, o ser humano, no desenvolvimento da eletricidade, na descoberta da eletricidade, nos sistemas de corrente alternada, na constituição dos nossos sistemas de transmissão, já havia naquela época, né, uma preocupação muito grande com relação à segurança nas instalações elétricas. Não sei se vocês se lembram, alguém já estudou, alguém já pesquisou, ou algum professor trouxe até o conhecimento de vocês a guerra das correntes, né? Na época lá de Tesla, né? Essas outras pessoas, o período da eletricidade, inventou a cadeira elétrica para fazer uma execução. O que ele falava? Ele falava, olha, o sistema aqui, vamos em um carro, nós colocamos o cinto de segurança para não ser multado, ou para que, se houver um acidente, nós tenhamos uma proteção maior no momento daquele acidente. Proteção, né? É lógico que vai evitar a multa, mas se a gente tem que ter a consciência de que aquela medida está trazendo uma segurança para nós mesmos, não é assim? Quando a gente entra numa obra, a gente precisa usar um EPI, um capacete. A gente está usando aquilo ali para o Ministério do Trabalho chegar e não autuar, ou nós estamos utilizando aquilo por uma questão de segurança pessoal? Segurança. Né? Esse é o principal objetivo da adoção desses dispositivos, o cinto de segurança, o EPI, o EPC. Na verdade, gente, nós temos que utilizar isso daí para a nossa segurança. E em instalações elétricas existem vários dispositivos de segurança que devem ser adotados para que a segurança ela seja alcançada em primeiro lugar. Porque quando se fala em segurança em instalações elétricas, gente, hoje, principalmente em empresas, nós profissionais chegamos e falamos para um empresário, olha, nós temos que colocar um DR aqui na sua instalação para, por exemplo, evitar que uma pessoa leve um choque elétrico e morra em função desse choque elétrico. Dependendo do empresário, ele vai aceitar, mas dependendo do empresário, ele vai falar, pô, é um investimento que eu vou ter que fazer aqui no equipamento, só para segurança, quanto que isso vai aumentar na produção aqui da minha fábrica? Não vai aumentar nada. Tá? Ele não vai querer fazer. Aí você chega e diz, mas está previsto na norma, está lá na NBR 5410. O senhor tem que fazer, porque se o Ministério do Trabalho chegar aqui e te autuar, a multa vai ser de um valor muito mais alto, né, do que o investimento que o senhor vai fazer. Aí o cara vai lá e faz. Então ele está pensando de uma maneira o quê? Errada. Ele tem que pensar não no fato de não levar uma multa, mas sim no fato de garantir a segurança dos profissionais que estão ali na empresa dele. Assim? Agora, da mesma forma... Boa noite. Boa noite. Da mesma forma que a gente precisa garantir a segurança em uma instalação elétrica, comercial, industrial, nós também precisamos garantir a segurança de uma instalação elétrica em nossa residência. Todo mundo concorda comigo? Imaginem vocês, profissionais que estão estudando, que estão aqui recebendo conhecimento, seja de qual curso for que vocês estão fazendo, mas principalmente nesses que os senhores estão fazendo, que é o curso de eletrotécnica, que é o curso de edificações, vocês adquirem um conhecimento e, porventura, em uma obra que vocês executaram, ou até mesmo na residência de vocês, ocorre um acidente,
em função do descuido com a segurança na parte de instalação elétrica. O quanto que os senhores não vão ficar decepcionados por não ter aplicado aquela segurança no ambiente de vocês. Seria muito ruim, não seria? E muitas das vezes a gente pensa que os acidentes em uma instalação elétrica não vão acontecer. Quando eu falo de segurança em instalação elétrica, boa noite. Eu não falo somente, tá, da segurança de pessoas e animais daquela instalação, mas eu falo também da prevenção e da segurança da própria instalação. Porque eu posso ter um acidente em uma determinada instalação com vítimas, danos pessoais, né, de pessoas, mas eu posso ter um acidente que vai me levar a danos somente materiais, não é verdade? Então eu preciso proteger uma instalação para que não haja danos com a saúde de ninguém, e eu preciso proteger uma instalação para que a própria instalação não venha a pegar fogo, não haja um curto-circuito, não é verdade? E desse curto-circuito, um incêndio, eu preciso pensar em todas essas situações, né? E nós temos normas para isso, nós temos a 5410, e nós temos principalmente hoje a NR10, que trata muito sobre esse aspecto aí de segurança nas instalações elétricas. O objetivo dessa apresentação de hoje é, dentro desse contexto que eu falei aqui agora, de segurança na parte elétrica, apresentar para vocês e explicar, falar um pouquinho como que os produtos funcionam, para que a gente venha a ter essa parte de segurança implementada na parte elétrica da edificação. Ok? Alguém gostaria de fazer um comentário aí dentro do que eu falei, fazer alguma colocação? A gente vai falar sobre ele, tá? Eu poderia te falar agora, mas daqui a pouco a gente fala, aí já responde a pergunta. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Jair. Boa noite, Jair. Um dos principais dispositivos que nós devemos ter é um aterramento. Okay? Então vai ser a primeira coisa que a gente vai falar aqui, é de um aterramento em uma instalação elétrica. Pergunto aos senhores, aonde, em qual tipo de ambiente é obrigatório que se tenha um sistema de aterramento? Agora é a parte fria, não? Todos. Nosso colega respondeu bem. É todos. Qualquer ambiente que nós tenhamos uma parte elétrica, é obrigatório que se tenha um sistema de aterramento. Seja residencial, seja industrial, seja comercial, é obrigatório se ter um aterramento, ok? Como seria, né? Quais sistemas de aterramento que nós temos em uma instalação elétrica? Pessoal, basicamente o que a figura mostra pra gente é que nós temos alguns tipos de aterramento. A parte elétrica de uma instalação elétrica, né, nós temos fase R, fase S, fase B, não é verdade? O neutro e o fio de aterramento, ok? E nós temos situações onde o neutro, ele já é um condutor de aterramento. Então ele é neutro, mas aterramento. Todo mundo concorda comigo? Nessa situação, esse condutor, ele já não chama neutro, e ele também já não se chama fio de aterramento, ele já recebe um outro nome. Qual nome seria? Quando nós temos o neutro e o aterramento num fio só. Não sabe? É P. Então ele vai chamar P. P é N. Okay? Proteção e neutro. Uma decoradazinha num único fio. Se a minha instalação ela foi preparada para isso e eu tenho o condutor P, esse condutor ele pode servir tanto quanto neutro, quanto para aterramento. Ok, gente? E nós temos uma instalação onde é separado, ou seja, o condutor neutro é um e o condutor de aterramento é outro. Ok, gente? Então nós falamos o seguinte, olha, nós temos na instalação o térreo neutro conjugado. Quando nós temos o térreo neutro conjugado, né, que eu chamo de TNC, uma decoreba aí para decorar o esquema TNC, nós temos um condutor
e esse condutor se chama P. Ele já faz a função do neutro e do aterramento. Mas a instalação prossegue, né, para dentro da instalação, e nós temos um sistema que é o TNS. No sistema de aterramento TNS, a partir desse ponto aqui, eu já vou ter um condutor neutro e um condutor de aterramento totalmente separado. Okay? Qual que é a importância de saber se o meu condutor é conjugado com o neutro, se é separado? Um fato bem interessante é que algumas máquinas e equipamentos é obrigatório que se seja um determinado tipo de aterramento específico. Nós temos máquinas que não podem, por exemplo, ter a sua conexão com o neutro, precisa de um aterramento independente. Nós temos máquinas com equipamentos com conexões de aterramento em série, com conexão de aterramento independente, e por aí vai. Eu não vou entrar muito nessa discussão da coisa, mas a gente precisa entender que existem vários sistemas de aterramento, ok? O mesmo aterramento do DC ali é o mesmo aterramento do SPF? Pode ser, não tem problema não. Só que não no mesmo fio, ok? Pessoal, mas o sistema de aterramento, em se tratando de segurança, né, ele vai fazer uma proteção de pessoas ou uma proteção do equipamento? O que o aterramento vai fazer? Ele vai proteger pessoas ou ele vai proteger o equipamento? Os dois, né? Então vamos pegar aí um exemplo de onde eu tive, por exemplo, uma descarga elétrica por algum motivo direto no equipamento, e essa descarga elétrica ela foi conduzida para o meu sistema de aterramento. Então, estou protegendo o equipamento. Agora, vamos supor que essa televisão aqui, por exemplo, por algum motivo, digamos que essa carcaça dela seja metálica, lá dentro um fio soltou, encostou nessa carcaça. Se eu encostar a mão, eu vou levar um choque, não é isso? Se eu tiver esse equipamento aterrado, eu não vou levar esse choque. Essa corrente elétrica ela vai ser conduzida, direcionada para a Terra, não é assim? Hoje, o novo padrão de tomadas, principalmente a NBR 14136, ela traz para a gente um novo padrão de tomadas que prevê a tomada 2P mais T. Então, na tomada, nós já temos o pino de aterramento. Qual que é a importância de saber qual que é o sistema de aterramento que eu tenho na residência? Para fazer a conexão dessa tomada, um dos motivos, né, existem outros, de maneira adequada. Então hoje, gente, uma nova residência, uma nova instalação, façam essa instalação com aterramento. Faça o sistema de aterramento, de preferência independente na sua residência ou naquela instalação elétrica, e faça a conexão do aterramento nas tomadas. É muito importante. Alguns dispositivos de proteção, que a gente vai falar aqui, DPS, DR, DR, só funcionam bem com um bom aterramento. O que é um bom aterramento? Alguém fala para mim, um bom aterramento, o que é um bom aterramento? Ser uma haste, uma medida da profundidade, né? Com aquela haste de... Tem que ser uma haste. Não entendi, tem que ser uma haste. Aquela haste de aterramento, não tem? Uma haste específica, específica, né? de aterramento. Sim, Que, uma haste apropriada. dependendo da fundura, né? Da fundura, Da profundidade. Sim, então é um bom aterramento. Seria um bom aterramento. Existem outras coisas, tá? Você está no caminho certo. Depende do tipo de solo, perfeito, também. O que mais? Como que eu vou constatar que o aterramento está ok? Termômetro. Exatamente, é um equipamento onde eu vou verificar a resistência do aterramento. E eu coloquei o termômetro, fiz a medição da resistência do aterramento. Qual que é o valor que precisa ter para que esse aterramento seja um bom aterramento? Alguém sabe? Abaixo de 10 ohms. Então colocou, isso está previsto em norma, tá? Colocou o termômetro, mediu a resistência do aterramento, tem que ser de 10 ohms ou menos. Ok, gente? Como que eu vou alcançar essa resistência de aterramento para que dê 10 ohms ou menos? Característica do solo, terrenos rochosos, é um local ruim para aterramento. Áreas secas, muita areia, é ruim para aterramento. Ambientes úmidos, quanto mais úmido o ambiente, melhor é para aterramento.
Uma haste de qualidade, o nosso colega falou, é importante, mas eu preciso associar, porque uma haste só não vai dar, só num cenário muito bom, que eu vou ter menos de 10 ohms utilizando uma haste só, né? Então eu preciso fazer um aterramento em linha, eu preciso fazer um aterramento em malha, eu preciso fazer um aterramento em triângulo, utilizando várias hastes para que eu tenha a resistência adequada, ok? Então um bom aterramento não é só enterrar um pedaço de uma panela, né, de metal no chão, liga um fio nela, enterrou, está pronto o aterramento. Não é assim. Eu preciso fazer o aterramento e eu preciso constatar através de um equipamento que aquele aterramento está ok. Aí eu tenho um bom aterramento. E existem outras coisas, como por exemplo, o aterramento tem que ter manutenção. Vocês sabiam disso? Tem que fazer manutenção do aterramento. E para que isso seja feito, eu preciso inclusive colocar caixas de inspeção, para que eu possa abrir a tampa da haste e verificar as conexões. Existem soldas especiais para se fazer a conexão do sistema de aterramento, por exemplo, a solda exotérmica. Eu vou fazer uma solda na malha, né, no eletrodo, na haste. Dessa forma eu não vou ter oxidação. Eu posso fazer um tratamento do solo com produtos químicos específicos e dedicados para aquele aterramento. Fez o aterramento, o terreno não é propício, é um terreno ruim, um terreno seco, não está dando a resistência. Posso fazer o quê? Tratamento do solo e melhorar a resistência do meu aterramento. Eu posso transpor esse aterramento, a gente chama de transposição de aterramento, a norma permite. O que seria isso? Eu tenho esse edifício, a característica do solo aqui não é boa, é um terreno rochoso, eu posso colocar esse aterramento em um local que não seja propriamente o terreno desse edifício, trazer como condutor até o edifício, porque ali na frente eu tenho um terreno de melhor qualidade para o sistema de aterramento. Eu também posso fazer isso. Então, gente, em segurança de uma instalação elétrica, um bom aterramento é essencial, não só para a questão de aterramento de tomadas, mas também para sistemas de SPDA, né, para raios, o aterramento tem que ser bom. O funcionamento de alguns dispositivos que eu vou falar aqui na frente também precisa de um aterramento bem feito. Ok, gente? Alguma dúvida? Não? O aterramento é um interligado ao outro, uma casa Se de uma casa interliga no da outra casa, isso pode ser feito, mas não é usual, não se faz. Normalmente os aterramentos são independentes. Você tem uma casa, o aterramento dela é aquele, uma indústria, o aterramento dela é aquele. Até mesmo porque essa conexão ela está sujeita a interrupções. Muita gente questiona, eu posso usar o aterramento da concessionária, o fio neutro ali da concessionária como aterramento? Pode, mas nós aconselhamos que isso seja feito como uma soma ao seu aterramento individual. Porque se por algum motivo aquele aterramento falhar, a entrada de energia for cortada e romper o condutor neutro, por exemplo, você não fica sem aterramento. Okay? Então você aconselha sempre o aterramento individual, isso vai te dar mais segurança. Você falou ali sobre o aterramento. Bem, o condutor vai ser o mesmo, né? O condutor normal. Porém, aquele condutor já recebe um outro nome que é PEN. Normalmente, gente, isso tem que ser especificado em projeto, tá? Então vem lá no projeto, o sistema de aterramento adotado foi o sistema TNC. Okay? O sistema de aterramento adotado foi o TNS. Essa informação é muito importante. Lembra que eu falei que algumas máquinas e equipamentos, a conexão de aterramentos dela precisa de saber qual que é o tipo de aterramento e como que a máquina funciona? Então isso precisa vir no projeto especificando, ok? Mas o condutor seria o mesmo. Eu preciso fazer uma instalação elétrica o que nós chamamos de equipotencialização. O que seria uma equipotencialização? Alguém sabe o que dizer? O que seria uma equipotencialização? Quando eu ligo o neutro ao aterramento, eu estou sim fazendo uma equipotencialização. Então, gente, equipotencializar é quando eu faço a conexão de massas, ok, gente? Mais o sistema de aterramento, mais o meu neutro, por exemplo. Como que eu vou fazer esse sistema de equipotencialização? Eu tenho um quadro
onde eu tenho uma barra de cobre normalmente, para que eu possa fazer essa conexão. Eu chamo de BIP, barra de equipotencialização principal. Ali eu vou ligar o neutro, vou ligar o meu sistema de aterramento, vou ligar, por exemplo, massas, corrimão de escada, estrutura metálica, pilar, tubulação metálica, vou conectar tudo ali. O meu sistema de para-raios eu também posso conectar. Que não é equalizado, que não existe essa equipotencialização. Cada equipamento tem um sistema de aterramento independente. Eu costumo dizer que cada um está por si só em alto mar, está independente. Tá? Então, se há uma descarga atmosférica, por exemplo, um raio diretamente no solo, eu posso inclusive ter uma tensão entre os dois equipamentos, é possível. Quando eu faço a equipotencialização, eu vou estar somando as forças e vou estar colocando todos os dispositivos como se fosse um único ambiente seguro. A equipotencialização, gente, ela é aconselhada na norma, na 5410. Então, aconselha-se fazer a equipotencialização. Aconselha-se ligar o corrimão de escada, tubulação, ligar as partes metálicas da estrutura. Eu posso pegar o pilar, a parte metálica da estrutura, eu posso preparar ela e ligar na equipotencialização. Tudo isso aí vai somando ao meu sistema de aterramento e o meu aterramento vai ficando cada vez melhor. Inclusive, eu posso usar estruturas metálicas da edificação como um eletrodo, que nós passamos a chamar de eletrodo natural. Então, o que seria um eletrodo artificial? Aquela haste de aterramento que eu coloco para fins de aterramento. E um eletrodo natural seria a parte metálica dos pilares, do alicerce. Eu posso utilizar aquilo ali também como um eletrodo natural para o meu sistema de para-raios, para o meu sistema de aterramento, sem problema nenhum. Ok, gente? Existem preparações para isso, ok? Só frisando aqui, eu tenho que preparar essa estrutura para receber um sistema de maneira adequada. Então, nós falamos de aterramento e falamos um pouquinho sobre a importância desse aterramento. E agora nós começamos a falar de alguns dispositivos que trazem a segurança para a instalação e para o usuário dessa instalação. E o primeiro dispositivo seria um disjuntor termomagnético. Isso daqui você já deve ter escutado bastante no curso de vocês, né? Disjuntor é alguma coisa que a gente mais fala aí no curso igual que vocês estão fazendo. Vamos lá, gente. Primeira pergunta. O disjuntor termomagnético, a função dele é proteger pessoas ou é proteger o equipamento ou a instalação? O circuito. O equipamento, a instalação, ele protege uma pessoa? Não protege. Né? Então é um dispositivo para proteção da instalação elétrica. Né? Essa proteção, ela ocorre de duas formas. É a proteção contra sobrecarga, onde eu tenho um equipamento que está tendo um consumo excessivo fora do normal, por exemplo. Seria um exemplo de sobrecarga. E um curto-circuito, onde eu tenho realmente dois condutores encostando um no outro. Eu tenho esses dois tipos de proteção em um disjuntor. E alguém sabe me dizer por que nós chamamos de disjuntor termomagnético? Sim. Por que, gente? Disjuntor termomagnético. Isso. Nós temos uma atuação térmica que vai fazer o disjuntor disparar. E nós temos uma atuação magnética, não é isso? Qual que é a diferença dessas duas atuações? Alguém sabe dizer? Quando o disjuntor dispara por ação térmica? Ok, pelo calor. Mas quando há uma sobrecarga ou quando há um curto-circuito? Sobrecarga, exatamente. Então a sobrecarga, ela vai fazer com que um bimetal, que são dois materiais com coeficiente de dilatação diferente dentro do disjuntor, vai sofrer uma contração. Né? E essa contração, essa deformação mecânica, libera o mecanismo e faz o disjuntor desarmar. Ao contrário de um fusível, é um dispositivo de proteção que ele pode ser rearmado, não é verdade?
Então, o disjuntor caiu, desarmou, eu corrijo o problema e vou fazer o rearme desse dispositivo. Ok? Um fusível queimou, eu preciso ir lá e trocar. E a atuação contra curto-circuito é a atuação magnética. Quando eu fecho um curto-circuito na minha instalação, a corrente elétrica tende ao infinito em um período de tempo muito curto. Então eu preciso de uma atuação mais rápida. E essa atuação vai ser uma atuação magnética. Fechou o curto-circuito, atuação magnética. Sobrecarga, atuação térmica. Eu vou proteger os equipamentos e o meu circuito. Ok, gente? Nós temos as curvas dos disjuntores, isso aqui acredito que vocês tenham visto aí no curso, né? Nós temos o disjuntor curva B, que é indicado para cargas mais sensíveis, né? Cargas eletrônicas resistivas em circuitos com linhas externas. O disjuntor curva C, circuitos com cargas genéricas, ar-condicionado, iluminação e eletrodomésticos em geral. E o disjuntor curva D, circuito com correntes elevadas de fechamento. Gente, nós temos esses tipos de curvas características dos disjuntores. Temos outras, ok? Curva Z. Aqui eu não vou abordar outras não, a gente vai falar só um pouquinho dessas curvas que eu falei aqui agora. Então, gente, é o seguinte, quando o meu dispositivo, a minha carga que está no disjuntor parte, às vezes eu tenho uma corrente de partida muito elevada. Isso pode fazer com que o meu disjuntor caia quando não há um problema. Então eu adoto essas curvas características dos disjuntores para a característica de cada carga que vai ser aplicado no disjuntor. Então, curva D, por exemplo, circuitos com correntes elevadas de fechamento, transformadores, motores de alta potência. Cada circuito vai utilizar um disjuntor com a curva característica daquele circuito. Ok, gente? Não vou pegar muito nisso não, mas só para vocês saberem. Aqui nós temos os mini disjuntores, nós temos os disjuntores do padrão DIN, os disjuntores do padrão UL, também conhecido como NEMA, também conhecido como Bolton e também conhecido como disjuntor pretinho, né? Seria esse daqui. Cada região é de um jeito. Dependendo da região do Brasil que eu chego, eu pergunto, como que vocês chamam aqui? No Rio, eu descobri que é o L, né? Em Minas, a gente chama esse disjuntor aqui de NEMA. De NEMA. Algumas regiões chamam de disjuntor Bolton. Então, outras regiões, disjuntor pretinho. Então, tem várias nomenclaturas. É um disjuntor que, em função da norma, né, dele está cada vez mais desatualizado e cada vez menos em uso. Ok? Esse disjuntor preto, ele realmente é mais forte do que o branco? Porque normalmente quando você vai comprar, eles falam, né? O preto é mais resistente do que o branco. Tem essa diferença? Acredito que não. Acredito que não. Nós temos algumas características que por exemplo, esse disjuntor pretinho, ele não tem essas curvas que eu acabei de falar. São as curvas de disparo do disjuntor, né? Agora, com relação à resistência do produto, eu acredito que não. Desde que você utilize de maneira correta. Se esse produto foi desenvolvido, testado e ensaiado para tantas mil manobras e por uma corrente X, o fabricante tem que garantir que ele vai ter esse rendimento. Se esse foi desenvolvido por uma corrente X, um número de manobras X, um tempo de duração X, ele vai ter que ter esse rendimento. Então isso aí é muito superficial, é muito relativo. Pode ser por marca. Então, por assim, se por o marca? branco for Lorenzetti e o preto for GE, pode ser que tenha uma diferença ou não? É bom olhar as especificações técnicas de cada fabricante. De repente uma marca X fala que é para 10 mil manobras, uma marca Y garante 5 mil manobras. Então seria uma pesquisa mais aprofundada. Okay? Nós, por exemplo, né, da Legrand, nós temos disjuntores aí que partem da ordem de 10 mil manobras. Vai bastante coisa. Okay, gente? Aqui nós temos um disjuntor caixa moldada. Quem sabe a diferença do caixa moldada com o mini disjuntor? Alguém respondeu, não? Um disjuntor caixa moldada, gente, é um disjuntor mais robusto. Okay? É um disjuntor que vai ser maior fisicamente e também ele consegue atingir valores de corrente mais elevados.
E ele permite a colocação de acessórios que eu já não consigo colocar no mini disjuntor. Ok? É só para vocês Pode conhecerem. ligar várias coisas nele, no caso que suporta. O menor não, né, na verdade. Não, não é isso. Essa questão de ligar várias cargas ou várias coisas, como você disse, é uma questão de dimensionamento. Então, por exemplo, se eu tenho um disjuntor pequenininho com uma corrente X, eu vou ter que dimensionar e ver o que eu posso ligar nele. Se eu tenho um disjuntor grandão, mas eu tenho um motor lá de vários CVs, um motor de alta potência, eu vou poder ligar só aquele motor. Então, é relativo à corrente e à potência das cargas que você vai ligar. Não necessariamente o raciocínio seria esse, então, não. Ok? Então, por exemplo, né, eu tenho um disjuntor caixa moldada. Esse disjuntor aqui é de 630 amperes. Se eu coloco ali um motor de 600 amperes, eu vou ligar só um. Aí eu pego um mini disjuntor, ele é de 20 amperes. Eu posso ligar ali dezenas de lâmpadas de LED. Então, não é esse raciocínio. Pessoal, corrente de curto-circuito. O que seria isso? Essa corrente de curto-circuito do disjuntor é o seguinte. Ela deve ser calculada pelo projetista. Lembra que eu disse que o disjuntor, quando ele cai, eu vou lá e rearmo, inclusive eu tenho que trocar? Às vezes pode acontecer do disjuntor desarmar e queimar. Aí quando você vai lá rearmar o disjuntor, ele tá com o dispositivo de manobra bamba, ele não arma mais, o disjuntor estragou. Por quê? Porque no momento do curto-circuito, uma das hipóteses, tá, gente? No momento do curto-circuito, a corrente ela tende ao infinito. E ela atingiu um valor tão alto que o disjuntor queimou. Então, quando eu vou aplicar um disjuntor, eu preciso observar algumas regras, alguns cálculos. O disjuntor ele tem que proteger a carga. Vamos supor que eu estou ligando uma geladeira naquele circuito. Tem que proteger a geladeira, não tem, gente? Contra uma sobrecarga. E o disjuntor também tem que proteger a fiação, ou seja, o circuito. Portanto, o disjuntor tem que ter uma corrente inferior à do condutor, para que a corrente do condutor nunca seja ultrapassada, ok? E uma corrente mais alta do que a da carga, porque senão no funcionamento normal da carga, o disjuntor pode desarmar. É isso? Mas existe uma outra coisa que eu também devo me preocupar, que é a corrente de curto-circuito do disjuntor. Fechei o curto, essa corrente, se ela for ultrapassada, o meu disjuntor pode desarmar e ao mesmo tempo queimar. Aqui um exemplo de correntes de curto-circuito. Então, o disjuntor caixa moldada, por exemplo, né, todo disjuntor tem corrente de curto-circuito, entre várias outras coisas. 10 kA, ou seja, 10.000 amperes, 20.000 amperes, 36.000 amperes. O que isso quer dizer? Esse disjuntor ele tem uma corrente nominal de 630 amperes, ele é um curva B, mas quando fechou um curto-circuito, essa corrente atingiu um valor de 30.000 amperes. Se o meu disjuntor for de 36.000 amperes de corrente de curto-circuito, ele não vai se queimar, ele vai suportar. Mas, se o seu disjuntor ele tem uma corrente de curto-circuito de 10.000 amperes, existe a possibilidade dele não suportar e ele vai estragar, ele vai queimar. Então, uma característica que poucos profissionais observam, mas que é importante a gente saber, ok? De repente, o disjuntor do fabricante X custa muito mais caro do que o do fabricante Y, e os parâmetros são iguais, a corrente é igual, a curva é igual, mas a corrente de curto-circuito é diferente. Então, faz com que a gente tenha um produto de mais qualidade que suporta mais essa corrente de curto-circuito. Então, aqui outros exemplos, né? Nós conseguimos chegar aí nessa linha que nós chamamos de DRG 630 até uma corrente de curto-circuito da ordem de 50.000 amperes. Nós temos outros valores, viu, gente? Mas já é muita coisa, né? Dispositivos de bloqueio. Então, aqui, por exemplo, quando se fala em DR10, eu preciso bloquear um circuito porque vai haver uma manutenção. Então, eu vou ali, desligo o disjuntor e vou colocar um ou mais cadeados nesse disjuntor para que seja feita a manutenção, não é assim? Então nós oferecemos esse produto, olha aqui, ó, bloqueio em posição desligada. Ele tem 3 furos, então eu vou passar ali naquele disjuntor 3 cadeados. Aí.
tem cadeira no fundo, se você quiser desocupar essa aqui também pode. Para quem está chegando depois, tem uma lista de presença passando, ok? Então, vai dar manutenção na máquina tal, lá na indústria. Boa noite. A esteira parou. Vai lá dar manutenção. Vou fazer a desenergização do circuito. O técnico de segurança do trabalho passa um cadeado, o eletricista passa outro e o supervisor passa outro. Foi lá, fez a manutenção, todos os três, como por exemplo, vai ter que soltar, destravar o seu cadeado para que o circuito possa ser reenergizado novamente. Ok? Alguns dispositivos de proteção no disjuntor, uma capa de proteção para evitar contatos acidentais nos contatos energizados. Eu posso colocar essa capa de proteção também. Falando sobre acessórios, eu posso automatizar esse disjuntor. Aqui eu posso colocar, por exemplo, um bloco de contatos, está aqui, esse bloco de contatos. O que eu faço com esse bloco de contato? Uma sinalização, uma automação. Então, por exemplo, se o meu disjuntor caiu lá no painel, vai acender uma lâmpada para mim, né? Lá no meu quadro, desculpa, lá no quadro de comando, o disjuntor caiu. Acende uma lâmpada lá no cabine do operador, uma lâmpada vermelha, o disjuntor tal caiu. Posso fazer isso, né? Não, aí no caso é o desarme do disjuntor mesmo. O desarme do disjuntor, ok? Eu posso colocar um relé que vai monitorar a fase e fazer essa automação, ok? Mas vamos pegar esse raciocínio seu. Digamos que eu coloquei um relé de monitoramento de fase. Se uma fase cair, o relé acusa, ok, gente? E libera uma tensão em uma bobina e essa bobina desarma o meu disjuntor. Eu posso fazer isso, né? Mas não é possível com o relé. Como? Você só é possível usando o relé. O relé de monitoramento. É ele que vai identificar que uma fase caiu. Exatamente. Só é possível Usando o relé, perfeitamente. Então eu vou monitorar a fase, as três fases através do relé. Uma fase caiu, eu mando uma tensão numa bobina e a bobina desliga o meu disjuntor. É um outro acessório. Tá aqui, ó. Então eu tenho a bobina de disparo. Se eu energizar essa bobina de disparo, ela vai ser acoplada aqui. Faço uma automação como essa que a gente está comentando, energizo a bobina de disparo e eu desligo o meu disjuntor remotamente, sem precisar ir lá e fazer e manobrar o disjuntor fisicamente, à distância. Então eu posso automatizar esse disjuntor, ok? Só de ligamento ou desligamento? É possível o ligamento e o desligamento. Ficou claro? Então eu posso utilizar uma bobina de mínima tensão. O que seria essa bobina de mínima tensão? Digamos que eu tenho uma máquina, um operador, e essa máquina não pode trabalhar com uma tensão baixa. Eu coloco uma bobina de mínima tensão. Se a tensão cair abaixo de um valor pré-determinado, o meu disjuntor desarma e aquela máquina desliga para não ficar operando com baixa tensão. E sei lá, de repente trazer aí alguma insegurança para o operador. Também é possível. Então eu consigo automatizar um disjuntor caixa moldado. Aqui um exemplo dos acessórios. Ok, gente? Então, bloco de contato auxiliar, bobina de disparo, bobina de mínima tensão. Ok? Essa hierarquia eu consigo ver aqui um sistema, né, de disjuntores. Então eu tenho uma subestação, um transformador aqui na subestação, um barramento blindado. Nesse ponto eu tenho o disjuntor geral. Nesse meu exemplo, esse disjuntor geral é um disjuntor também automatizado, que nós chamamos de disjuntor caixa aberta. Okay? Esse disjuntor caixa aberta é um disjuntor de alta tecnologia, também conhecido como disjuntor automático. Vou mostrar ele para vocês aqui agora. Não vou me pegar muito aos dados técnicos para a gente ganhar tempo, ok? Mas vamos lá. É um disjuntor que pode ser extraível, um disjuntor grande, tá, gente? Mais ou menos desse tamanho. Nós oferecemos eles para uma corrente de até 6.300 amperes. Então é muita coisa. Tem que dar a carga na moto. Né? Então, por exemplo, como que esse disjuntor ele pode ser numa versão extraível, com a ferramenta adequada eu tiro esse disjuntor de um gabinete, ou ele pode ter uma versão fixa. Aqui eu consigo observar que já é um disjuntor mais complexo, né? Já é um disjuntor com mais funções. Gerador? Pode ser utilizado em gerador, perfeitamente.
Inclusive, ele é muito utilizado para fazer a mudança automática. Né? Exatamente. Muito utilizado. Okay? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho o disjuntor propriamente dito e eu tenho uma unidade de proteção. Essa telinha onde eu vou parametrizar o meu disjuntor. Lembra da curva A, aliás, curva B, C e D? Eu consigo ajustar essa curva e atingir o valor que eu quiser. Eu consigo ajustar o disparo térmico, consigo ajustar o disparo magnético e dezenas de outras coisas. Consigo no próprio disjuntor, eu vou ver qual que é a potência ativa, a potência reativa, a potência aparente, o fator de potência da instalação, o fator de potência por fase, ok? Então eu consigo visualizar os dados elétricos da minha instalação aqui na unidade de proteção do disjuntor, além de fazer as parametrizações do mesmo. Aqui desse lado eu tenho uma alavanca. Essa alavanca é para fazer o carregamento da mola. Lembra que eu disse que eu também consigo ligar esse disjuntor à distância? Então como que funciona? Essa manopla, a gente vai manusear ela, essa pretinha aqui, eu vou ter uma mola interna que vai ser carregada. Então, à distância, eu vou liberar essa mola. Então, eu vou armar o disjuntor à distância. Ok? Esse carregamento da mola, ele pode ser feito também à distância. Então, eu tenho duas formas de carregar a mola. Uma vez que a mola está carregada, eu posso acionar ele à distância. Mas para carregar a mola eu tenho que ir lá no disjuntor e manusear a alavanca. Se eu colocar um acessório que é um motor, um servomotor, eu consigo fazer as duas coisas. Tanto carregar a mola à distância, quanto acionar o disjuntor à distância. Então eu já consigo fazer tudo. Eu consigo desligar o disjuntor e eu consigo ligar o disjuntor à distância. Ok? A vácuo ele, para não ter que criar. Ah, sim, a câmera de extinção. Nós temos a câmera de extinção também. Todos os disjuntores têm. Então aqui, gente, alguns acessórios, né, do disjuntor. Então, bobina de mínima tensão, bobina de abertura, bobina de fechamento e o comando motorizado. Então, esse motorzinho aqui é que carrega a mola para que eu possa acionar esse disjuntor à distância. Estão entendendo, gente, a vantagem disso aqui? Antes eu tinha que ir lá no disjuntor e armar lá no quadro, não tinha? Agora eu consigo ligar, desligar, automatizar, verificar parâmetros à distância, no painel de um operador, por exemplo. Eu não preciso ficar indo lá pôr a mão no painel para fazer a manobra do disjuntor. Ok, gente? Especificamente, a gente usa isso aí, esse disjuntor aí, mais ou menos em empresa, residência de... A principal característica é que seja uma instalação de alta potência. Um estádio de futebol, um edifício por completo, uma subestação, uma indústria. Então a característica principal é alta potência. Aí eu vou ter outras vantagens, que além de ter um componente de alta potência, eu consigo parametrizar por completo esse componente, eu consigo visualizar os valores que eu acabei de citar, eu vou ter várias outras possibilidades utilizando esse tipo de disjuntor. Ok? Então aqui mostra um pouquinho dos acessórios, aqui a unidade de proteção, né, que seria o display do disjuntor. Ok, gente? Essa unidade de proteção, esse disjuntor, ele é fabricado na França. Ele vem para a gente da França. E lá na França, eu já preciso saber qual que é a unidade de proteção que eu coloco nesse disjuntor. Então aqui eu tenho unidades, né, versões padrão, e eu tenho versão de alta performance. Nessa versão padrão, observem que os ajustes são feitos, né, por dispositivos frontais, né, de maneira manual e analógica, apesar de ter um display. No de baixo, eu já tenho um gráfico, inclusive a tela é touch. Então eu vou lá no disjuntor, na telinha, faço toda a parametrização, visualizo gráficos, dados, tudo na telinha do disjuntor caixa aberta. Okay? Pessoal, falamos um pouquinho então de disjuntores, agora a gente vai mudar de assunto. Nós vamos falar de um outro componente, que seria o DDR, o DR e o IDR.
Isso aí acaba fazendo uma certa confusão na cabeça da gente, né? O disjuntor protege a instalação e os equipamentos, não protege pessoas. Já dei a dica. O que o IDR faz então? Protege pessoas. Ok? Então esse dispositivo é um diferencial residual, é o nome do tipo de atuação desse componente. Lembra que o disjuntor atua por sobrecarga, curto-circuito, um é térmico, outro é magnético? Aqui é por diferença de corrente, o diferencial residual. Que diferença de corrente é essa? Alguém sabe me explicar? No curso vocês já viram isso aqui? Vocês já viram no curso? Já viram no curso de vocês? Já, né? Questão de áreas, cargas elevadas, acho que Não. Exatamente. Exatamente. Então, gente, de maneira bem simples, eu já vi que alguns aqui têm o domínio, né? Mas quando eu tenho um circuito elétrico, de maneira bem simples, eu tenho uma corrente elétrica entrando e saindo. Por isso que eu sempre tenho dois fios, fase neutra, não é assim? Esse dispositivo, ele monitora a corrente que entra e a que sai. Se houver uma diferença entre essas duas correntes, o dispositivo desarma. Então, por exemplo, está entrando no meu DR uma corrente de 10 amperes e está saindo 9. Para onde foi esse 1 ampere que faltou? Para algum lugar, né? Para o meu sistema de aterramento, foi para o chão. Por quê? Porque alguém levou um choque, ou porque o equipamento houve fuga de corrente para a massa e esse 1 ampere está ali, então o dispositivo desarma, pela diferença nessas duas correntes. Quantos segundos ele desarma? Entende? Quantos segundos ele desarma isso daí? Tem um gráfico ali na frente que eu vou te mostrar o tempo de atuação dele, pode ser? Esse Mas não é normal aí fica segundos, direto, né? Não é segundos. É da ordem aqui de micro e milissegundos, é bem rápido. Bem rápido. Bem rápido. Então, gente, o DR, ele serve por essa diferença na corrente, porque a corrente foi para um outro lugar e não está saindo, ok? O DR, nós já vimos que ele protege pessoas. Aqui vai uma outra pergunta. O DR protege somente pessoas? Não. Ele pode proteger pessoas e pode proteger também equipamentos, ok? Eu tenho então, gente, ó, a NBR 5410, ela obriga o uso do IDR. Aonde que é obrigatório numa instalação elétrica a utilização desse componente? Todos? Áreas úmidas. O que a norma fala pra gente? Ambientes úmidos, né? Lavanderia, banheiros, ok, gente? E áreas externas, em ambientes residenciais. Então, se eu tenho uma tomada do lado de fora da residência, aquele circuito tem que ter um DR. Se eu tenho uma tomada na lavanderia, tem que ter um DR. Tomada no banheiro, chuveiro, tem que ter DR. Ou uma tomada que possa vir a ser ligada à área externa. Se eu tenho uma tomada aqui nessa parede, e eu sei que aqui eu vou colocar uma extensão e levar uma energia para o lado de fora, eu preciso colocar um DR. Ok, gente? Então a norma obriga o uso do DR nessas condições. Ok? Então DR diferencial residual. IDR, interruptor diferencial residual. Houve fuga de corrente, choque elétrico, fuga para a massa, o dispositivo desarma e corta a energia naquele ponto. E o DDR? O que seria o DDR? Já faz os dois juntos. Os dois juntos. Disjuntor mais o diferencial residual. Ele sai do relógio, a gente pega antes do Ele pega... na realidade, gente, a pergunta só é bem interessante. Tem mais aqui que eu vou mostrar, mas eu não vou responder agora não. Mas a questão de onde que eu coloco o DR é importante. Gente, então o DDR, ele faz as duas coisas. O disjuntor não protege contra curto-circuito e sobrecarga. O DR não protege contra choque. O DDR faz as três coisas. Vai dar proteção contra fuga de corrente, o choque. Vai dar proteção contra sobrecarga e contra curto-circuito. Eu posso utilizar somente o IDR? Pode. Mas em série com ele eu tenho que colocar um disjuntor.
Se eu utilizo só o DDR, eu não preciso colocar o disjuntor, porque ele também faz o papel do disjuntor. Ok? Pessoal, no caso de uma corrente limite para um choque elétrico, 30 mA, é uma corrente não danosa, e cai aquela questão do tempo que você perguntou, desde que seja por um curto período de tempo. Então, 30 mA, ou seja, 0,03 amperes, por um curto período de tempo, maior do que o tempo de atuação do DR, ele vai desarmar antes disso, não vai ser uma corrente elétrica danosa. Então, DRs com corrente abaixo de 30 mA são DRs, ou IDRs, ou DDR, como vocês preferirem, destinados à proteção de pessoas, porque está no valor de segurança, um valor não danoso dentro daquele tempo que a gente está conversando aqui. Ok? Qual que é o tempo de exposição à corrente elétrica? 500 milissegundos a corrente de 30 mili. Então, abaixo de meio segundo, eu posso ter uma corrente de 30 mA passando pelo corpo humano. Acima de meio segundo, ela já tem um potencial de fatalidade maior. O meu DR precisa atuar antes de 500 milissegundos. Então, um valor de 30 mA. Aqui fala um pouquinho sobre as tensões perigosas, né? Tensões de contato limite. Então, área seca 50 volts, áreas úmidas do corpo 25 volts. A resistência elétrica do corpo humano, ela pode variar de 200 ohms a 93 kΩ. Eu não vou me apegar muito a isso aqui não, mas o choque elétrico vai atingir um valor X de corrente ou vai ser fatal em função de resistência do corpo humano, não é isso, gente? Se é homem ou se é mulher, sabiam disso? Sabiam que o choque elétrico para a mulher ele é mais danoso do que para o homem? É verdade. Área de contato, pressão de contato. Então, se eu estou colocando a mão inteira num produto energizado, o choque vai ser maior do que se eu coloco um dedo. Se eu aplico uma pressão aqui, o choque vai ser melhor do que com menos pressão. Se a pele da pessoa tem características úmidas, o choque vai ser maior do que uma pessoa com a pele mais seca, enfim. Mas o X da questão é, a corrente atingiu os 30 mA e o dispositivo tem que cair. Ok? Então aqui mostra pra gente um pouquinho do IDR, né? Alguns dados. Aqui o DDR, observem que o DDR ele é mais robusto, ele é maior do que o IDR. Por quê? Porque o DDR faz as duas coisas, a função do disjuntor e a função do DR. Ok? Aqui ilustra pra gente um pouquinho de como funciona. Então eu tenho um circuito, né? Aqui eu tenho o quadro de distribuição. Aqui eu tenho BIP. O que é BIP mesmo? Isso. Barra de potencialização principal. É aqui que eu vou ligar o aterramento, o neutro, as massas, né? As estruturas metálicas. E uma máquina de lavar conectada a esse circuito. Houve uma fuga nesse equipamento. Por exemplo, um rato roeu o fio. Acontece isso muito, né? Máquina de lavar, entra rato, roeu o fio e encostou na carcaça da máquina, encostou na parte metálica. O produto ficou energizado, houve uma fuga de corrente, essa corrente foi para a terra. Nesse ponto, eu tenho uma corrente de fuga. O meu DR, ele vai fazer aquilo que eu expliquei para vocês. Eu tenho uma corrente 1 entrando, uma corrente 2 saindo. Aqui eu tenho uma bobina ou um transformador que monitora isso. Quando eu tenho uma corrente de fuga, igual no exemplo anterior da máquina de lavar, a corrente que entra vai ser diferente da corrente que sai. Se essa diferença entre a corrente que entra e a corrente que sai for maior que 30 mA, o meu dispositivo vai desarmar. Ok? Tranquilo isso daí? Alguma pergunta aí? Eu tenho um dispositivo de teste do DR. Instalou o DR no seu quadro de distribuição, procure estar efetuando esses testes, pelo menos uma vez por mês, para saber se o dispositivo está mesmo funcionando. Imagine só, colocou um DR, o DR por algum motivo não está funcionando, levou um choque elétrico, o dispositivo não atua,
Deu ruim, né? Fala assim. Deu ruim. Alegrar isso não acontece. Mas mesmo assim ela tem o dispositivo de teste. Então aconselha-se, pelo menos uma vez por mês, acione o dispositivo para ver se o DR está funcionando. Ok? Os dispositivos onde há obrigatoriedade de ser utilizado. Circuitos que sirvam de pontos de utilização situados em locais contendo banheiro ou chuveiro. Circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em áreas externas a edificações. Circuitos de tomadas de corrente situados em áreas internas que possam vir a alimentar, equipamentos no exterior. É aquilo que eu falei de ligar uma extensão na tomada e levá-la para fora. Circuitos situados em cozinhas, copa-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagem. Então, em todos esses ambientes é obrigatório o uso do DR. Ok? Pessoal, o IDR, ele sempre vai ter um contato a mais, um polo a mais do que o disjuntor. Porque no disjuntor a gente só coloca numa fase. O neutro não passa pelo disjuntor. Todo mundo concorda? Já no DR é necessário. Então, por exemplo, entra 2 fases, sai 2 fases. Entra neutro e 3 fases, sai neutro e 3 fases. Existe a obrigatoriedade de todos os condutores do circuito passar pelo IDR, senão ele não vai funcionar de maneira adequada. O único que não vai passar por aqui é o condutor de aterramento, porque é por lá que eu vou ter a fuga de corrente e o meu dispositivo vai atuar quando isso não acontecer pelo chão. A pessoa está encostando o pé no chão, por exemplo, eu tenho a fuga para a massa, vai para o aterramento. Então, boa noite. Aqui o que eu tinha dito para vocês, ó, a menos de 30 mA, proteção a pessoas. Então 10 e 30 mA protege pessoas. 100, 300, 500, 1.300 protege o patrimônio. Aqui uma arquitetura de ligação que pode ser utilizada. Olha aqui, gente, vamos pensar um pouquinho nisso daqui. Aqui em cima eu tenho o DDR como geral. Ok? Então esse DDR aqui faz a função de disjuntor de DR. Nós já combinamos isso, né? Olha a corrente dele aqui, 100 mA. Está protegendo pessoas? Não está, mas está protegendo a instalação contra fugas, não está aí? Aqui embaixo, né, nos meus circuitos, eu tenho aqui um disjuntor do circuito e um IDR separadamente que está acionando aqui essa carga, né? Uma lâmpada, uma máquina de lavar ou um circuito de tomadas. Vamos imaginar que essa tomada aqui, alguém encostou o dedo e levou um choque, houve uma fuga para o meu aterramento. Esse choque ele foi de 40 mA. Quem que vai desarmar? Esse DR aqui, não é? Esse aqui vai desarmar. Esse aqui, o geralzão, vai desarmar? Não, porque a corrente dele é maior do que a desse aqui. Então apenas esse circuito aqui que cai. O restante vai continuar funcionando. Essa é uma configuração adotada. É igual o sistema de disjuntor, né? Bota um maior no geral, vai igual de caixa, né? Isso. Existe, isso é um termo muito complicado. Existe alguma coisa que a gente chama de seletividade de disjuntores. Nós fazemos um cálculo para determinar qual disjuntor que vai cair primeiro no caso de um curto-circuito. Aí entra a questão de seletividade. Não é somente o que tem a menor corrente que vai cair primeiro, não. Eu posso ter um disjuntor geral de 100 A, um disjuntor terminal de 50. Se fechar um curto-circuito, o grandão de 100 cai. Isso pode acontecer. Aí eu tenho que pensar na seletividade de disjuntores. Aí depois, se você quiser, a gente bate um papo sobre isso, que é um tema bem mais complicado. Okay? Mas então, continuando aqui, gente, nessa outra configuração, tá vendo que ficou menor a configuração? Porque eu substituí o que antes eu tinha um disjuntor em série com DR, porque lembra que nós combinamos que é preciso utilizar os dois? Aqui eu já tenho os dois juntos, então eu passei a utilizar no meu circuito terminal BDR, no meu geral continua o mesmo. Se eu levar um choque nessa tomada, cai o meu DDR e o resto continua funcionando. Essa outra configuração, eu utilizei grupos
Porque o DDR ele pode ser um componente mais caro, o IDR. Então eu coloquei um grupo para cada componente, para cada DR. Então esse DR aqui, ele está conectado a 3 circuitos terminais. Se eu levo um choque nessa tomada, esse DR aqui que é de 30 mA cai e todos esses circuitos aqui caem juntos. Então eu vou ter várias tomadas caindo ao mesmo tempo. Mas eu enxuguei o meu circuito, ele ficou menor, né? Questão econômica. Exatamente. Então eu tenho agora apenas 4 IDRs para toda a minha instalação da residência. O único incômodo que eu vou ter é que se esse aqui cair, toda a minha instalação, aliás, todo aquele circuito que está nele vai cair. Acho que todos já assinaram. Todos assinaram? Aqui, ó. Entendeu, gente? Pessoal, eu preciso utilizar IDR no chuveiro. Nós combinamos isso também, não foi? Qualquer chuveiro aceita IDR? Não. É necessário um chuveiro, ok? Quando eu falo chuveiro, gente, é ducha, é qualquer tipo de aquecedor de água, ok? Que tem uma resistência blindada. Essa resistência não faz contato com a água. Dessa forma, o meu IDR não cai constantemente. Então é normal alguém lá coloca o IDR no chuveiro e toda hora o IDR está caindo. Por quê? Porque o chuveiro não é compatível com o uso de diferencial residual. Quando a gente vai comprar o chuveiro, está lá, compatível com DR. Esse possui uma resistência isolada ou blindada. Dessa forma o IDR não cai sozinho, constantemente. Só a título de informação, ok? Pessoal, DPS, um outro dispositivo de proteção. O que seria DPS? O que significa essas letras? Dispositivo de proteção de surto. Ok? O que é um DPS então, né? DPS, dispositivo de proteção contra surto. Não vou me apegar muito ao que está escrito aqui não. Vamos pulando isso daqui. Pessoal, então veja bem. Primeiro, vamos falar de um tipo de surto. O raio é um tipo de surto, né? Esse raio ele pode cair direto na instalação ou no equipamento, ou ele pode cair numa linha que energiza a sua residência. Ele pode vir da rua caiu no poste e entrou na sua residência através dos cabos de energização, não foi? A alimentação da sua residência. Ou posso ter uma descarga elétrica direta na sua residência, sem vir pelo cabeamento da concessionária. Né? Para a gente ter uma ideia do poder, né, de uma descarga elétrica atmosférica, eu tenho esse gráfico aqui, né? Aliás, essa tabela. Ela mostra para a gente o seguinte: esses dados falam a potência de uma descarga elétrica, ela pode ser aí da ordem de 100 a 1000 kV. Seria a tensão, né? Pode ter uma corrente da ordem de 2.000 amperes a 300.000 amperes. Uma potência de 1 kW a 8 milhões de quilowatts. É muita coisa, né, gente? É uma das fontes de energia mais potentes que nós temos. Pena que não dá para acumular, né? Se pudesse, estava resolvido. Ele pode fornecer de 4 a 10 mil watts hora. Mas ele dura de 70 a 200 milissegundos. É o tempo de uma descarga atmosférica. Faço uma pergunta para vocês. Somente o aterramento em conformidade com a norma. O que é mesmo aterramento em conformidade com a norma? Botar o aparelho lá. Aquele que principalmente tem uma resistência ômica menor do que 10 ohms, entre outras coisas. Então somente isso é suficiente para proteger a instalação elétrica e os equipamentos contra transientes, contra esses surtos? Então vamos ver a resposta? Com certeza não. Então somente o aterramento não é suficiente. Esse aterramento, gente, ele tem que ser conectado, né, através dele um DPS que desvia essas transientes ou surtos para o sistema de aterramento. Então eu tenho um bom aterramento, mas eu não tenho nada que leve essa descarga elétrica até o aterramento. De que adianta? Não adianta nada. Aí que entra o DPS. Houve uma descarga atmosférica, caiu um raio,
O DPS é uma chave eletrônica. Ele vai grampear, ele vai fechar, ele está ligado ao sistema de aterramento, ele vai conduzir aquela descarga elétrica para o meu sistema de aterramento e vai minimizar os danos ou até mesmo impedir que esses danos aconteçam. Ok? E o para-raios, o meu SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas do prédio, protege os equipamentos? O para-raio protege os equipamentos, gente? A pergunta é essa agora. Não. Protege os equipamentos, sim ou não? Sim. Protege? Não. Pessoal, olha aqui. Nós costumamos dizer, inclusive, que um para-raio, não sei se vocês sabiam, mas é um EPC. Sabiam disso? É um equipamento de proteção coletivo obrigatório em qualquer ambiente comercial ou industrial. Se você conhece uma fábrica que não tem para-raios, está fora da norma. Né? Ele precisa ter um para-raio como meio de proteção coletivo às pessoas. Ok, gente? Então, protege não. Os para-raios são indicados para proteger as estruturas das edificações e os indivíduos que se encontram em seu interior, sem oferecer nenhuma proteção aos equipamentos eletrônicos. Não fornece proteção aos equipamentos. E sim, as estruturas da edificação e os indivíduos. Todo mundo concorda, gente? Aqui fala um pouquinho da norma, né? 5419. Inclusive essa norma aqui que fala de SPDA, não sei se vocês devem estar por dentro, ela sofreu uma alteração aí agora. Então era uma norma pequenininha, 5419 de 2001, ela foi revisada, ela ficou imensa essa norma, viu, gente? Depois dê uma olhadinha nela aí. A instalação do DPS é obrigatório? Do DPS é obrigatório? Sim, é obrigatório. O que a norma fala pra gente? Ó? A 5410, no item 5.4.2.1. Gente, obrigado pela participação, viu? O pessoal pergunta, o pessoal fala mesmo, dá a sua opinião. A gente está aqui para isso mesmo. Então, 5.4.2.1 estabelece que todas as edificações dentro do território brasileiro que forem alimentadas total ou parcialmente por linhas aéreas e se situarem onde há ocorrência de trovoadas em mais de 25 dias por ano, devem ser privadas de DPS. Aqui fala um pouquinho sobre as zonas de influência que está lá na 5419, eu não vou me apegar a isso daqui. Quando as partes da instalação estão situadas no exterior da edificação, expostas a descargas elétricas, o DPS também é obrigatório. Então, gente, o DPS ele é obrigatório sim, em instalações onde nós encontramos essas situações. E é muito difícil uma situação diferente dessa. Então, olha aqui, ó. Alimentados total ou parcialmente por linhas aéreas. Eu vou ter tudo subterrâneo no fio que chega lá na sua residência, é muito difícil. Ou parcialmente. Pode ser que entra na sua residência subterrânea, mas em algum ponto lá fora está aéreo. Então, provavelmente, na minha maneira de pensar, no meu entendimento desse item, praticamente todas as instalações vão ter aí o uso obrigatório do DPS. Ok, gente? Pessoal, aqui alguns equipamentos, não se assustem não, eu não vou ler não. Ficar vendo quem está com o slide aqui é terrível, né? Aqui chega aquele monte de assim, pô, será que o cara vai ler? Vamos ler não, tem muita coisa ali. Olha, gente, o que faz o estabilizador de tensão? Por que eu gosto de abordar isso daqui? Por incrível que pareça, muita gente confunde a função disso daqui. Parece coisa boba, mas até a gente mesmo tem hora que confunde. Né? Então, qual que é a função de um estabilizador de tensão? O que ele faz? Ele mantém a tensão em um valor fixo, né? De pelo menos aproximadamente 15% do seu valor.
Então ele não protege contra raios ou curtos-circuitos. Tem gente que vai lá e coloca o estabilizador do computador lá na televisão e fala assim, pô, tá super protegido. Pode cair raio, pode fechar curto-circuito que tá protegido a minha televisão. Não. O estabilizador, ele só faz com que se a tensão aumenta, ele abaixa. Lá dentro tem um transformador e vai mudando os tapes do transformador, mudando a relação de transformação do transformador e mantendo a tensão de saída em um valor X para não aumentar muito. Se aumentar muito, ele desarma. Não, ele muda o tape e diminui a tensão. Entendeu? Então por isso que ele não faz proteção, ele só mantém a tensão ali em um valor X. Se falar que o estabilizador protege contra sobretensão, seria um aumento de tensão, aí eu concordo. Isso, exatamente. Aí você vai ter queima de fluxo. Se aumentar muito, se aumentar pouco, ele vai mudando os tapes. Por isso que você está perto do estabilizador, você escuta o barulhinho do relé, né? Aquilo ali, o que ele está fazendo? Houve uma variação na tensão, ele está mudando os tapes. Se aumenta demais, ele pode queimar o fusível. Mas ele não vai me oferecer a proteção contra raios ou curto-circuito. Ok? Filtro de linha, tem ele aqui, não tem? Filtro de linha. O que o filtro de linha faz, gente? Esse filtro de linha, ele não protege contra raios e não protege contra curtos-circuitos, apesar de ter um fusível. Ok? A função principal de um filtro de linha é eliminar ruídos, por isso que ele chama filtro. Por exemplo, tem um liquidificador na sua casa que quando você liga ele, a televisão fica lá com a tela toda chupiscando. Aquilo ali é um ruído que veio pela rede elétrica e foi para a sua TV. Então você usa um filtro de linha, ele vai filtrar e não vai deixar dessa interferência. Ou do equipamento eletrônico para a parte elétrica da residência. Então é normal nos televisores, nos equipamentos eletrônicos de hoje, eu tenho um filtro de linha interno na fonte para não deixar uma interferência do equipamento para a rede elétrica e vice-versa. Mas ele não tem a função principal dessas outras proteções que nós conversamos. Ok? Hã? Tem um fusível, mas não é a função principal do componente, ok? Então, digamos, você tem ali um fusível de 20 amperes. É lógico que se a corrente ali ultrapassar os 20, vai cair. Então, o meu filtro de linha, se ele tem fusível, ele vai proteger contra um curto-circuito e ele vai proteger por uma sobrecarga que ultrapasse os 20. Mas ele não é um dispositivo fazer essa proteção. Porque tem aparelho que a ferragem é uma TV bota 5 amperes. Exatamente. Aí vai queimar a TV. O nosso colega está falando. Aquele fusível não é, ele está dizendo aqui, dimensionado de maneira correta, porque o engenheiro que faz o filtro de linha não sabe o que o cara vai ligar ali. Então foi uma proteção dimensionada corretamente? Não foi. Né? Pessoal, então o disjuntor nós já discutimos, né? Ele protege o equipamento, ele não protege contra descargas atmosféricas, ele não protege contra choque elétrico, ele não protege contra surtos. O DR, ele vai proteger contra os choques elétricos, as fugas de corrente, mas não protege contra o restante. O no-break tem a função de fazer com que se haja uma queda de tensão, ele vai alimentar aquele equipamento através de uma bateria ou através de um gerador, né, dependendo do tamanho do equipamento e da potência, por um determinado tempo. Ok, gente? Então aqui está especificando para a gente qual seria a função de cada um deles. É importante a gente não confundir. Eu tenho classes de DPS, bem rapidamente. Classe 1, destinado à proteção contra sobretensões provocadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou em suas proximidades. Então, onde eu uso DPS classe 1? Pouca gente sabe que DPS tem classe. Então, eu vou usar nessa situação. E um detalhe interessante é que a capacidade mínima dele deve ser de 1.500 amperes, 12,5 kA, segundo a nossa 5410. O DPS classe 2, destinado à proteção contra sobretensões de origem atmosférica, transmitido pela linha externa de alimentação. Então esse daqui eu vou colocar no quadro de distribuição logo ali na entrada da alimentação. E eu tenho o DPS classe 3, destinado à proteção dos equipamentos eletroeletrônicos
sendo uma proteção fina. Esse DPS classe 3, gente, seria um varistor que muitas das vezes até já existe nos equipamentos internos à placa hoje em dia. Também pode ser considerado um de classe 3. Aqui eu tenho a forma de se ligar um DPS. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, o fase e o condutor neutro. Todos os dois recebem o DPS. Todos os dois. Então, se a minha descarga elétrica vem pelo fio de fase, né, o meu surto vem pelo fio de fase, esse DPS nós combinamos que ele é uma chave eletrônica, né? Então ele vai chavear, ele vai conduzir esse surto para o terra. Mas esse surto ele pode vir pelo neutro também, não pode? Então ele também pode vir pelo neutro e ele vai ser direcionado para o meu sistema de aterramento. Então essa seria a maneira correta de se colocar o DPS. Ele tem que vir antes do equipamento. Por quê? Porque esse surto ele vai vir pela minha linha externa, ele vai ser direcionado para a terra e eu vou ter esse surto minimizado chegando ao equipamento. Então ele deve ser antes do equipamento. E aqui mostra pra gente que ele tem que ser colocado após um dispositivo de proteção contra sobrecargas ou curto-circuito. Ou um DR, tá? Desculpa, um DDR ou um disjuntor. Na maioria das vezes um disjuntor. Vamos entender como que isso funciona? Olha aqui. Aqui está chegando a alimentação, não tá? Chegou a alimentação, passou pelo disjuntor, entrou no DPS. Se o DPS atua, ele manda essa corrente para o meu sistema de aterramento. Eu vou ter como se fosse um curto-circuito, entre aspas. Direcionou para a terra, a corrente aumentou, o disjuntor desarma. Aí o disjuntor cai e corta o meu problema. Então eu preciso desse disjuntor aqui. Sem esse disjuntor, gente, nada feio. Por quê? Porque se a minha descarga elétrica for muito intensa, o componente interno do DPS, o varistor, por exemplo, ele pode chegar até a explodir instantaneamente, dependendo das características do DPS. E no momento que ele explode, ele abre, o surto ele vai passar do mesmo jeito. Então eu preciso ter um dispositivo que desarma antes, ou um fusível, ou um disjuntor. O DPS atuou, ele desliga e cessa o meu problema. Ok, gente? No caso aqui, primeiro lá para cá, Sim. Aqui já é o componente do meu dispositivo terminal. Tá? Então aqui eu tenho um IDE. Todos esses daqui podem estar no meu quadro de luz e força, pode estar no meu quadro de distribuição, pode estar tudo lá dentro do quadro. Pode dar uma explicação? No caso, tipo, vem do PC. Esse aí pode ser o PC ou esse é o quadro de luz depois do PC? Quando você fala aqui, você fala quadro de comando? Não, é isso. Você No tá caso, falando vem direto do poste do PC. Do PC vem o quadro de luz que fica dentro de casa. Entendi. Entendeu? Entendi o que você está falando. Eu acho que eu vou responder a sua pergunta da seguinte forma. Veja bem. Esse aqui é o quadro principal, onde vai chegar da concessionária, ok? Então chegou da minha concessionária, passou pelo disjuntor principal, entrou no DPS e daqui segue caminho. Então depois desse quadro principal, que é o que está recebendo a energia da concessionária, eu posso ter outros quadros, sem problemas nenhum. Por exemplo, um quadro de luz, um quadro de força, um quadro de comando. Eu posso ter tudo isso aí aqui na frente. O importante é que isso daqui fique na chegada da alimentação. Okay? Então, esse é o DPS ou DPS? Aqui é o DPS, esse aqui é o DPS. O segundo aqui é o meu IDE. Já está lá no circuito terminal, aqui segue caminho. Ok? Então esse aqui é o disjuntor geral. Aqui seria o DPS. E aqui seria o IDR, ou o circuito terminal, e aqui vai seguir ou para outros quadros, ou para suas cargas. Entendeu? Pessoal, dispositivos internos dos DPS. Então eu posso ter centelhador a gás, eu posso ter varistor de óxido de zinco, eu posso ter diodo de silício de avalanche. Então aqui um centelhador a gás.
Dentro desse componente, eu tenho 2 eletrodos, e esses eletrodos, eles ficam submersos a alguns gases, como argônio, hélio, neon, lacrados por dentro. Então, realmente é um centelhador. Quando a tensão aumenta, esse gás conduz, ele passa a conduzir, e a corrente flui de um eletrodo para o outro e é conduzido para o sistema de aterramento. Ok? Eu tenho um segundo tipo de elemento, que seria, né, esse componente, é um diodo supressor de avalanche. Vocês veem em eletrônica, na eletrotécnica, vocês veem um pouquinho de eletrônica, né? Então, gente, um diodo, ele tem uma característica que quando se aplica uma tensão reversa mais alta do que a que ele suporta, ele entra num processo que nós chamamos de efeito avalanche. Por isso que aqui, ó, diodo supressor de avalanche. Então, ele entra nesse efeito avalanche e ao invés de bloquear, ele passa a conduzir. E nesse momento que esse diodo conduz, ele direciona a minha descarga elétrica com o meu surto para o sistema de aterramento. Entendeu como funciona? Aqui nós temos um varistor, que talvez seja o mais empregado nos DPS. Então, como que esse varistor funciona, né? Os varistores, gente, eles são semicondutores que quando a tensão aplicada neles ultrapassa um valor nominal, eles também passam a conduzir. Okay? Então, apliquei uma tensão, né, nesse componente que ultrapassou o valor da tensão nominal, ele conduz, esse semicondutor conduz, e leva essa descarga elétrica também para o sistema de aterramento. Então a gente observa que seja qualquer um desses 3 tipos de componentes internos de um DPS, todos eles têm a mesma função, que é, se a tensão aumentar demais, ele passa a conduzir e conduz para o sistema de aterramento. Todos eles fazem isso. Ok? Pessoal, lembra que a gente olhou no slide anterior o tempo de duração de uma descarga atmosférica? Alguém lembra qual que era aquele tempo? Era meio segundo, eu acho. Meio segundo. Não, acho que era menos, né? Era 20, né? 500. Ó, aqui, ó. 70. Então, ele vai durar entre 70... Houve uma descarga elétrica de 70 a 200 milissegundos. É o tempo de duração. Combinados? Vamos voltar lá na tabela. Então a gente observa aqui o seguinte, olha. Qual que é o tempo de atuação de um disjuntor termomagnético? Olha aqui. 10 milissegundos. Bacana, né? Rapidinho, né? O nosso DPS, ele é a descarga atmosférica é de quanto mesmo? 70 mil. Vamos lá agora. Disjuntor termomagnético 10 mili, um DR, 20 milissegundos, não é isso? Também é um valor interessante, né? Agora vamos ver aqui, ó, o tempo de duração de um surto elétrico induzido por um raio. Olha aqui, gente, o surto ele pode durar também, né, 20 microsegundos. Vejam bem, o tempo de resposta de um DPS a varistor, 25 nanosegundos. Então, nano é bem menor do que micro, né? Ele vai atuar em um tempo muito mais rápido. E um diodo, 10 picosegundos, 100 picosegundos. Então, 100 picosegundos seria 0,0000001 segundos. O tempo de atuação desses dispositivos de DPS, a varistor e a diodo é muito rápido. Então, com certeza, vai atuar muito mais rápido que o próprio tempo de atuação da descarga atmosférica. Aqui a aplicação, né, do DPS em um quadro de distribuição, né? Então aqui, por exemplo, é o que a gente estava conversando, né? A corrente elétrica chega da concessionária, vem no disjuntor principal, do disjuntor principal passa pelo DPS e segue para os disjuntores terminais, ou segue para outro quadro, ok?
Então aqui eu acho que até ilustra melhor o que a gente estava conversando, né? Se acontece uma atuação desse DPS, esse cara vai cair, o geralzão vai cair. Ok? Né? Agora daqui pode seguir para outro quadro. Por exemplo, eu tenho um quadro lá no escritório. Segue por aqui, mas lá eu não preciso colocar, a não ser que haja uma característica da situação, outros DPS. Quando eu coloco o DPS, eu posso usar o DDR na entrada ou não? Tem que ser junto diretamente. O DDR pode. Sem problema nenhum. Você só não pode deixar de usar disjuntor ao DDR. O DPS tem valor de amperagem? O DPS tem, ele tem as classificações, as tensões de atuação, e no caso a corrente elétrica, que você está falando no caso da amperagem, né? É bom a gente observar, naquela explicação que eu dei anteriormente, para qual classe, qual aplicação que você vai utilizar. Aí eu olho a corrente do DPS, ok? Mas normalmente os DPS para uso industrial e residencial, eles já têm valores de tensão pré-determinados e específicos. Eu posso ter DPS utilizado em linhas de sinal, em tomadas, né, para sinais de telecomunicação. Eu posso ter DPS nas linhas de energia elétrica. Eu posso ter DPS, igual um exemplo aqui da Legrand, né, utilizados direto na tomada. Olha que interessante. Então o DPS, eu posso colocar ele direto nessa tomada aqui. Se houver algum surto aqui, ele vai acionar e ele vai cortar a corrente elétrica ali naquela tomada. Ok, gente? Pessoal, dúvidas? Esse último slide aí, ele vai cortar a eletricidade, mas ele vai voltar ao normal sozinho? Não tem uma chave? Não é por chave. Eu vou pegar um link nessa pergunta sua e vou responder da seguinte forma. Normalmente, quando um DPS entra em ação, é irreversível. Então, você tem que trocar o componente. Então, não é somente rearmar. Ok? Por exemplo, o diodo entra em curto por efeito avalanche. Tem que trocar. Mas aí O varistor você entra em queimar. curto. Tem que trocar. Mas Ele ele queima. pede você queimar, igual acontece de queimar a televisão. Isso. Queima ele, mas não queima o seu Isso, elétrico. exatamente. É uma troca que a gente faz, né? A gente queima o componente, ok? Ele atua. Lá no DPS nós temos uma sinalização, ok? Verdinho e vermelhinho. Verdinho tá ok, vermelhinho. Pode mudar de fabricante para fabricante. Indica que o componente atuou. Aí existe a necessidade de troca do componente, ok? Pode acontecer do DPS atuar e não queimar, mas é uma situação muito específica, como quando a descarga elétrica ou o surto for de um valor bem baixo. Aí ele atua, direciona, mas ele não entra em curto-circuito. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente ele queima mesmo e você tem que trocar. Muito bem observado. Troca a queima do DPS pela queima de todos os equipamentos da sua residência. Né? Pessoal, a norma fala pra gente que uma descarga atmosférica é um fenômeno de causas imprevisíveis. Alguém já tinha ouvido falar isso? Nada, veja bem, nada garante que uma descarga atmosférica não vá causar efeitos danosos a uma instalação. Nada. Então não é porque colocou o DPS que você está livre 100% de uma queima de equipamentos da sua residência através de uma descarga elétrica. Ok? Eu posso ter isso evitado, posso ter minimizado e posso ter atuação quase que nenhuma se a descarga elétrica for muito intensa. Apesar de que com o avanço da tecnologia e desse dispositivo, isso vem sendo melhorado a cada dia. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Ok? Certeza? Tudo ok? Nada? Todos assinaram a primeira lista que eu passei ali? Pessoal, preciso de falar com o porteiro, estou no apartamento 201. Eu estou conversando com ele. Eu vou digitar um código. Então, por exemplo, se eu digitar asteriscos 1, eu vou abrir o portão social. Asteriscos 2, eu vou abrir o portão eletrônico. E asteriscos 3, eu vou abrir todos os dois. E se você estiver dentro do apartamento?
dentro Se do eu estiver do lado apartamento. de fora, tem Só o porteiro. Aí se eu estiver chegando na minha casa, eu só posso entrar com o porteiro. Vamos falar sobre isso? Não. Tem outras formas que eu vou falar daqui a pouco, ok? Então, gente, por exemplo, digamos que a gente está em conversação com o porteiro lá fora, né? Estou conversando com o porteiro, ok? A pessoa está aqui, querendo entrar. Eu digito asteriscos 1. Aciona o portão social. Agora eu quero acionar o portão eletrônico. Eu vou digitar asteriscos 2. Quem está mais próximo está escutando o estalinho aqui, que não é da fechadura eletromagnética. Então aqui dentro eu tenho um contato seco. Esse contato seco é um relézinho que fica fechando. Então eu posso usar ele para acionar o que eu quiser. Por exemplo, o meu portão eletrônico da garagem. Eu uso esse contato seco. Então eu posso escolher, ou eu abro o portão social, ou eu abro o portão eletrônico, ou eu vou abrir os dois ao mesmo tempo. Entendeu como que funciona, gente? Porque muita gente se pergunta, pô, se eu vou usar o telefone, como que eu abro o portão? Não tem aquele botãozinho, digita o código e abre o portão. Ok? E agora vamos na pergunta dela. Como que eu vou abrir o portão social sem que o porteiro trabalhe só até as 10 horas da noite? Porque normalmente tem, tipo, essa boquinha no portão, na fechadura, você digita a senha e aí a porta elétrica abre. Isso. Tem isso? Esse Pode. também, esse Também sistema? tem. Também tem. Então, gente, eu posso abrir por chave, né? Então aqui a fechadura tem uma chave, eu vou com a chave e vou abrir essa chave. E eu posso abrir por RFID. O que seria RFID? Seriam dispositivos que emitem um sinal de radiofrequência, um sinal codificado. Eu tenho vários exemplos de aplicações disso aí. Para que usa lá? Ou nas portas para abrir, né? Ok. Mas eu tenho RFID utilizado, por exemplo, em supermercados, colocam aquele botão, né, grampeado, se alguém estiver roubando uma mercadoria, lá naquela porta tem um sensor e ativa um alarme, né? É uma tecnologia muito parecida, e várias outras coisas. Okay? A tecnologia do farol do carro também. O aparelho que está lá no farol de pista. Para abrir o portão? O portão de garagem. Não, aquilo ali é por radiofrequência também, mas é um controle remoto normal. Controle remoto. Normal. Só que ele fica acionado o tempo todo. Quando você energiza, o portão abre. Você liga no farol alto, dá um clique, energiza o controle e o portão abre. Outra coisa. Então, gente, esse cartão é uma chave, né? Por radiofrequência. Aqui dentro, isso aqui não usa pilha, não usa bateria. Ela tem um circuitinho eletrônico, né? O RFID. Então é RFID, né? Seria identificação por radiofrequência. Dentro desse cartão nós temos uma bobina eletromagnética e no centro dessa bobina um chip, um circuitinho. Quando eu passo esse cartão próximo a um campo eletromagnético em uma determinada frequência, nesse caso aqui 125 kHz, essa bobina induz uma tensão no chip, o chip vai ser energizado por essa indução da onda eletromagnética e ele emite uma onda de rádio com um código. Cada cartãozinho desse aqui vai ter um código diferente um do outro. Ok? Não é? Então eu aproximo aqui na central, no meu porteiro, ele tem um leitor de RFID, um campo eletromagnético, aproximou, ele identifica o cartão e abre a porta automaticamente. Se o cartão não for cadastrado aqui, nada feito. Se eu for ali comprar um cartão desse e colocar aqui, ele não vai abrir, porque ele não está cadastrado. Como que eu vou cadastrar? A figura de uma pessoa de confiança tem que existir no condomínio, então seria o síndico. O síndico possui um cartão que chama cartão mestre. Esse cartão mestre é utilizado para cadastrar novos cartões. E cada cartão pode ser cadastrado com o número do apartamento. Então esse cartão aqui foi cadastrado e o apartamento é o 201. Lembra do software que eu mostrei para vocês? Passei o cartão mestre, digito um código, põe o número do apartamento, passo o cartão a ser cadastrado, cadastrei esse cartão e esse cartão é do 201.
Então eu cheguei, passei o cartão lá no software, vai aparecer qual foi a hora que eu acessei o prédio com esse cartão, qual apartamento, qual a pessoa que entrou com a utilização desse cartão. O cartão foi extraviado, eu posso apagar todos os cartões e fazer um recadastramento por questões de segurança. Posso apagar um por um. A pessoa morava de aluguel, saiu, quando devolve o cartão, vai lá e apaga aquele cartão, entendeu? Também pode ser feito. Então essa seria a entrada por RFID e por uma tag. A tag é a mesma tecnologia, porém é como se fosse um chaveiro. Isso aqui ajuda bastante, porque às vezes o cara chega em casa trêbado, né? Não dá conta de acertar a chave ali no buraco da fechadura. Não é possível que ele não vai dar conta de passar uma tag próximo ao porteiro, né? Então passou a tag, também abre o portão social. Ok? Mas e se nada disso deu certo? O cara perdeu a chave, o cara perdeu o cartão. Ele pode fazer uma entrada por senha. Cada apartamento consegue cadastrar até 2 senhas. Então, por exemplo, eu sou do apartamento 200, eu vou cadastrar 2 senhas. A pessoa quer entrar, ela digita primeiro o que ela quer abrir. Se ela quer abrir o portão eletrônico, o portão automático, ou se ela quer abrir o portão social, ou se ela quer abrir os dois. Ela vai lá e digita qual que ela quer abrir. Depois vai te pedir um número do apartamento, porque a senha está atrelada ao número do apartamento. Então, se eu sei a senha, deduzir a senha do vizinho, mas não sei qual é o apartamento, ou vice-versa, não vai conseguir abrir. Então, eu preciso combinar os dois. Digita o número do apartamento, 200. Digita a senha. Digitou a senha correta, vai liberar o acesso e vai ficar registrado no software que o apartamento tal entrou no horário tal. Estão conseguindo entender? Vamos tentar fazer um teste. Eu programei a senha ontem, não sei se ainda vai estar gravado. A gente pode tentar, né? Então eu digitei asteriscos 1 para abrir a fechadura, me pediu TEC o número do apartamento. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, 200. Pessoal, eu preciso andar mais rápido com o procedimento, tá? Pode ser tão lento assim. Ó, você viu que eu digitei asteriscos, o apartamento foi 201, me deu acesso bloqueado, ok? Por que me deu acesso bloqueado? Porque a senha que eu gravei ontem já se perdeu. Eu tenho que fazer um processo de regravar a senha aqui. Eu não vou fazer isso agora, só por questão de tempo. Mas só para vocês entenderem como que funciona. Asteriscos 1, o número do apartamento, eu vou digitar aqui 201. Acesso bloqueado porque a senha não está cadastrada. Mas ele poderia me dar aqui, digite a senha. Eu entro com a senha, ela vai me dar 2 mensagens. A primeira seria acesso permitido, libera a fechadura, ou senha incorreta e não libera a entrada. Ok? Aí seria o acesso por senha. Correto? Pessoal, alguma dúvida? Não? Quanto é que está sendo mais ou menos? Ô, cara, eu odeio essa pergunta. Tem que ficar olhando de preço. Sabe o que acontece? Eu peço desculpas, tá, gente? Eu estou brincando aqui, mas eu não sou do setor comercial. Então, essa parte de preço, realmente, eu fico a desejar e não sei quanto é que custa. Mas uma coisa eu sei, é baratinho. Tem que Pessoal, eu estou vendo que a gente está com tempo e eu vou cadastrar a senha rapidinho aqui, tá? Vamos ver se dá. O que você ia falando aí, cara? Isso é garantido? Ah, é garantido. Tipo, a senha toda vez que o patrão chega tem que... Não, acho que é porque ele... Não, é porque ficou desenergizado por muito tempo, vocês verem para escutar os comandos. Então vamos lá. Asteriscos 1. Até o número do apartamento. Até a senha. Eu vou entrar com a senha que eu cadastrei. Não posso contar para vocês. É senha. Liberado.
Entendeu? Agora eu vou digitar a senha incorreta. Vamos lá. Asterisco 1. O número do apartamento. Pega a senha, eu vou digitar qualquer número aqui. Senha incorreta e não vai abrir. Ok? E bloqueia o sistema? Não bloqueia. Não bloqueia. Só não libera. Pessoal, não bloqueia, tá? Nós podemos aumentar as funções. Eu não trouxe aqui, tá? Eu gostei de trazer isso aqui. Pode acontecer na pessoa o pessoal do apartamento ser passado. É o que eu vou explicar agora. Eu posso aumentar as funções, ok? Por exemplo, toda vez que alguém entra no condomínio, tira uma foto. Digitou a senha errada, tira uma foto. Eu posso automatizar isso aqui e aumentar as funções. Inclusive no slide aqui mostra pra gente. Aqui é o porteiro que eu falei pra vocês, coletivo tradicional, que vai ser substituído por isso daqui. E um detalhe interessante é que eu não preciso mudar a fiação. Ok? Aqui o software. Então no software eu consigo visualizar imagens de vídeo, eu consigo visualizar fotos. Então passou um cartão, tira uma foto da pessoa, aí tem uma câmerazinha na unidade externa, a gente abate essa foto automaticamente, errou a senha, bate a foto, a senha incorreta, enfim. Eu posso melhorar essas aplicações, ok? Tem um assunto interessante que é a automação residencial. Tá? Alguém estava aqui a última vez que eu estive aqui, gente? Eu falei de automação residencial? Acho que não, né? É um tema interessante, que depois eu vou até propor para o César trazer aqui para vocês, onde a gente consegue controlar a casa inteira, inclusive essas funções de segurança. Um assunto muito interessante, tá, gente? Eu vou ver com o César aí se ele tem interesse em receber esse tema. Mas eu consigo controlar a TV, as câmeras de segurança, a sauna, a hidromassagem, as persianas, a iluminação, o home theater, fazer cenas. Um assunto bem interessante. Mas enfim, eu posso melhorar isso daqui, inclusive com a automação residencial, ok? Alguma dúvida? Pode tirar o porteiro, eu posso ter a ausência do porteiro, mas posso manter esse porteiro. Eu tenho o ramal do programador. Veja bem, a pergunta dele é interessante, porque senão qualquer um podia burlar o sistema. O primeiro ramal que executa a função de programação automaticamente é eleito o ramal do programador. Então o técnico que fez a instalação é o primeiro a programar, não é? Ele vai programar no apartamento do síndico, por exemplo. O primeiro ramal a ser feita a programação só se faz dele, depois não se faz em nenhum mais. Outra informação interessante. As mensagens de voz, elas podem ser substituídas. É uma coisa mais complexa, mas eu posso tirar esse cartão de memória, colocar no computador e trocar as mensagens. Então eu posso colocar a voz ali da mulher do Google, posso colocar a minha própria voz, né? Com auxílio do computador, eu posso mudar as mensagens. A HDL, gente, é a única empresa que oferece essa solução com comandos por voz, igual vocês estão vendo aí. Na verdade, o síndico tem que ter uma aula, né? Olha, gente, é um assunto interessante. Veja bem, o manual ele é bem explicativo, ok? Se for um cara inteligente, só de ler o manual, não é inteligente, desculpa, mas tem a facilidade de essas coisas. Qualquer coisa vai no YouTube, menos mentirado. Se for um síndico que tem a facilidade para essas coisas, não vai ter problema nenhum. Somente com o manual ele vai conseguir fazer essas programações. O técnico que faz a instalação, gente, o trabalho dele é pouco. Ele instala o produto, qual é a programação inicial? Ele define qual ramal que vai ser do porteiro, qual ramal que vai ser do porteiro, qual que vai ser da portaria. Ele muda o número dos apartamentos, porque ali vem 201 em diante, de 200 em diante. Mas fisicamente, esse aqui pode ser 101, esse aqui 105 e por aí vai. Então ele muda
os números dos apartamentos, ele faz isso também na programação e está liberado. O síndico é que vai fazer o restante, o programador. Aí você vai perder mais tempo ensinando para ele como que ele faz essa programação do que a programação que você tem que fazer. Mas, repito, o manual é bem tranquilo. A proposta da HDL, gente, é uma fácil programação. Então ele consegue fazer isso sem dificuldade nenhuma. Ok? Alguma dúvida? Não? Todos assinaram a segunda lista de presença? Foi? Passei uma segunda. Tá? Pessoal, muito obrigado a vocês, tá? Então, eu gostaria de agradecer. Eu até comentei com o César aqui no intervalo, eu gostei bastante da turma. Então, o pessoal se interessou, o pessoal perguntou, o pessoal respondeu as perguntas, ficaram em silêncio, né? Respeitaram a palestra. Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado a vocês, tá? Espero aí ter a oportunidade de estar com vocês aí novamente. Ok? Então, muito obrigado.